Olá, bem-vindos. A nossa conversa hoje vai fundo em um dos textos mais enigmáticos e poderosos de todos os tempos, o livro de Jó. É uma história que confronta a gente com aquela pergunta que, olha, cedo ou tarde todo mundo se faz, né? Por que coisas terríveis acontecem com pessoas boas? Exatamente. A gente vai tentar desvendar essa narrativa e não só, sabe, como um texto religioso, mas como uma exploração brutal e honesta sobre a fé. Sobre o sofrimento, sobre a busca por sentido, quando o mundo literalmente desmorona. Perfeito. Então, ok, vamos mergulhar nisso. E para a gente entender o tamanho desse desmoronamento, é preciso saber quem era o Jó antes de tudo. Certo. O livro apresenta ele como o ideal máximo de sucesso e retidão. Ele é absurdamente rico, um homem de família, respeitado por todo mundo, e o texto descreve como íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal, de tirar o fôlego, quase um tribunal celestial. E uma figura se apresenta a Deus, que o texto chama de Satanás. E aqui já temos um ponto crucial que muda toda a leitura. O Satanás, no livro de Jó, não é o diabo com chifres e tridente da nossa imaginação popular. Não é. Não. O termo em hebraico é Ha-Satan, que significa literalmente o acusador ou o adversário. A função dele nesse conselho divino é como a de um promotor, sabe? Alguém que testa a integridade dos justos. Ah, interessante. Então ele não está numa guerra contra Deus. De forma alguma. Ele está trabalhando de certa forma dentro do sistema. Que nuance fascinante. Então, esse acusador olha para Jó e basicamente diz: claro que ele te adora, você construiu uma cerca de proteção em volta dele. A fé dele é interesseira. Isso. Tira tudo que ele tem e vamos ver se ele não te amaldiçoa na sua cara. É quase uma aposta cósmica sobre a natureza da fé. E Deus aceita. Aceita a aposta. Ele dá permissão ao acusador para testar Jó com uma única condição: não tirar a vida dele. E o teste, olha, é simplesmente aniquilador. Não é uma coisa de cada vez, né? Não, é uma avalanche. Num único dia, mensageiros chegam um atrás do outro. Primeiro, ele perdeu todo o gado. Depois, os servos foram mortos. E, por fim, A notícia mais devastadora de todas. todos os seus 10 filhos morreram. A casa desabou sobre eles. É a perda total em questão de horas. E a reação inicial de Jó é uma das mais famosas da literatura mundial. Ele rasga as roupas, raspa a cabeça, cai no chão e diz: Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. é uma demonstração de resiliência quase sobre-humana. Quase. Porque o teste não acaba aí. Tem um segundo round. Exato. O acusador recebe permissão para tocar na saúde de Jó. E ele é coberto por feridas dolorosas da cabeça aos pés. Agora ele não perdeu só o que tinha, ele perdeu o próprio corpo, a dignidade. A imagem dele sentado nas cinzas, se coçando com um caco de telha, é a desolação completa. Total. E essa resiliência inicial, por mais forte que seja, não se sustenta no vácuo. A dor precisa sair. E é justamente quando os amigos dele chegam para ajudar que o monólogo de sofrimento vira um debate filosófico explosivo. E que debate! Chegam 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. A princípio, a atitude deles é exemplar. Eles veem a dor de Jó e ficam tão chocados que se sentam com ele em silêncio. Incrível de solidariedade. O problema é quando eles decidem abrir a boca. Espera aí, como pode uma visita de consolo dar tão errado? A intenção era boa, mas o resultado? Desastroso. O que acontece ali? É só falta de sensibilidade ou tem algo mais profundo? Tem algo mais profundo. A falha está na fundação do pensamento deles. Os 3 operam com base no que a gente chama de teologia da retribuição. Que seria o que, exatamente? A ideia é bem simples e à primeira vista parece justa. Deus recompensa os bons e pune os maus. Se você está bem na vida é porque é uma boa pessoa. Se está sofrendo... É porque pecou. A conta precisa fechar. Exatamente. Para eles, o universo é um sistema moral de causa e efeito, perfeitamente previsível. E o sofrimento de Jó quebra completamente essa lógica. Ele é a anomalia que o sistema deles não consegue processar. Isso. Então, em vez de questionar a regra,
Eles questionam o homem. Faz sentido. O debate começa depois que o próprio Jó quebra o silêncio, não para agradecer, mas com um lamento desesperado. Ele amaldiçoa o dia em que nasceu. Ele não amaldiçoa a Deus, né? Não amaldiçoa Deus, mas ele amaldiçoa a própria existência. Isso abre a porta para os amigos tentarem consertá-lo. Ele faz, o mais velho, começa. Ele é o pragmático. O que se baseia na experiência. Exato. Ele diz com toda a calma: Jó, pensa bem, quem sendo inocente já pereceu. Você deve ter feito alguma coisa. Confesse, arrependa-se e Deus vai te restaurar. Ele tenta ser gentil, mas a mensagem é clara. A culpa é sua. E depois dele? Depois vem Bildade, o tradicionalista. Ele apela para a sabedoria dos antigos. O discurso dele é bem mais duro. Pega mais pesado. Muito. Ele diz: Deus não perverte o direito. Se seus filhos morreram, foi porque pecaram contra ele. E se você se purificar, ele vai te abençoar de novo. Nossa, ele basicamente diz que a morte dos filhos de Jó foi justificada. É de uma crueldade sem tamanho. Para defender a justiça de Deus, eles acabam sendo profundamente injustos com o amigo que sofre. A doutrina se torna mais importante que a pessoa. E o terceiro? O Zofar. Zofar é o dogmático. O mais brutal de todos. Ele não tem paciência nenhuma com Jó. E diz na cara dele: saiba que Deus exige de você menos do que a sua iniquidade merece. Ou seja, você merecia coisa pior. Exatamente. Para Zofar não há mistério. Se há sofrimento, há pecado. Ponto final. E durante todo esse bombardeio, Jó se recusa a aceitar. Ele mantém a inocência dele, não por arrogância, mas porque ele honestamente não sabe o que fez de errado. E o desespero dele o leva a desejar uma coisa. Uma audiência com o próprio Deus. Ele quer apresentar o caso dele diretamente ao juiz supremo. E o debate fica nesse impasse. Fica. Até que, quando a conversa entre Jó e os três amigos chega a um beco sem saída, com todo mundo repetindo os mesmos argumentos, surge uma figura inesperada. Eliú. Eliú, um rapaz mais jovem que estava só ouvindo a conversa toda. E a entrada dele é uma virada na história. Ele traz uma nova perspectiva ou só repete o que os outros já disseram de um jeito diferente? Uma perspectiva totalmente nova. Eliú está irritado. Com todo mundo. Com todo mundo. Sim. Ele critica os três amigos por não conseguirem convencer Jó e por simplesmente o condenarem, mas ele também critica Jó. Por quê? Por se defender? Não por um pecado secreto, mas por ter ficado tão obcecado em se justificar que soava como se ele estivesse dizendo que era mais justo que o próprio Deus. Entendi. E qual é o argumento dele sobre o sofrimento, então? Se não é só castigo, o que é? Eliú introduz uma ideia revolucionária no debate. O sofrimento pode ter um propósito educativo, redentor. Ele sugere que Deus usa a dor não apenas para punir, mas para corrigir, para nos alertar, para nos refinar e nos trazer mais perto dele. Ele tira o sofrimento da caixinha da punição E coloca na categoria de disciplina. ou até comunicação divina. Exatamente. É a primeira vez que alguém no livro oferece uma alternativa real àquela teologia da retribuição. Ele prepara o terreno, então, para a resposta que o próprio Jó tanto pedia. E, finalmente, depois de 37 capítulos de angústia e debate humano, Deus aparece. e como aparece? De dentro de um redemoinho. É o clímax absoluto do livro. Jó pediu um julgamento, ele queria respostas, ele queria o porquê. E o que Deus lhe dá é algo totalmente diferente. E talvez seja a parte mais chocante da história. Ele não responde à pergunta. De jeito nenhum. Deus não diz: Jó, você sofreu por causa dessa aposta celestial ou foi para testar a sua fé? Nada disso. Em vez de uma explicação, Deus dá a Jó uma visão. Uma visão. Sim, ele o bombardeia com uma série de perguntas retóricas sobre a natureza, a criação, o funcionamento do universo. É quase como se Deus dissesse: você quer resposta sobre justiça? Ok. Primeiro, uma pequena prova. E as perguntas são do tipo: onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra?
Você já deu ordens amanhã ou mostrou a alvo seu lugar? Você pode amarrar as estrelas ou soltar os cintos de Órion? É impressionante. A mensagem implícita é avassaladora. Deus não está humilhando Jó, mas está reordenando a perspectiva dele. Ele está mostrando que o universo é infinitamente mais complexo, mais vasto, mais misterioso do que a mente humana pode sequer começar a compreender. Se ele não entende nem o básico do mundo físico, como poderia esperar entender a justiça divina? Exato, essa é a questão. E qual a reação de Jó a isso? Ele finalmente entende o porquê? Não. Ele entende que nunca entenderia. E essa é a grande virada. Ele responde a Deus dizendo: Eu sei que tudo podes. Falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Ele se arrepende? Sim, e é crucial notar. Ele não se arrepende de um pecado que causou seu sofrimento. Ele se arrepende da presunção de achar que poderia colocar Deus no banco dos réus e exigir uma explicação. Ele se submete ao mistério. E a história termina com uma reviravolta dupla. Primeiro, Deus se vira para os 3 amigos, os defensores da boa teologia, E os repreende duramente. Deus diz que eles não falaram o que era reto a seu respeito, como meu servo Jó. é um dos momentos mais irônicos e profundos do livro. Totalmente. O homem que gritou, duvidou e questionou é elogiado pela honestidade, enquanto os homens com as respostas teológicas prontas e arrumadinhas são condenados. Deus prefere a sinceridade da dúvida à arrogância da falsa certeza. Parece que sim. E então a restauração. Jó ora pelos amigos, eles são perdoados, e a vida de Jó é restaurada em dobro. Ele ganha o dobro de tudo que tinha, tem outros 10 filhos e vive uma vida longa e plena. Mas isso não corre o risco de, no final das contas, reforçar a mesma teologia da retribuição que o livro parece criticar? Tipo, seja fiel na dor e você será recompensado materialmente? É uma ótima pergunta. É a tensão final do livro. Mas a interpretação mais forte não é a de uma simples transação. A restauração não é o pagamento pela paciência de Jó. É um símbolo. É um símbolo da soberania e da graça de Deus, mostrando que Ele é um Deus de renovação e que a fidelidade no meio do caos não é em vão. Não é uma promessa de que tudo será devolvido em dobro nessa vida, mas uma afirmação de que a redenção e a nova vida são possíveis, Mesmo depois da perda mais absoluta. mesmo depois. Então, quando a gente junta todas as peças, quais são as grandes lições que essa jornada nos deixa? A primeira e mais óbvia parece ser um golpe mortal na teologia da retribuição. A vida não é uma equação simples. Definitivamente. O livro inteiro grita que o sofrimento não é necessariamente um sinal de pecado, assim como a prosperidade não é necessariamente um sinal de bênção. O que já desafia muitas ideias que vemos por aí até hoje, né? Sim, como a teologia da prosperidade. A mensagem é que a nossa relação com o divino não pode ser transacional. Outro ponto que fica é sobre a tal paciência de Jó. Pelo que conversamos, não se trata de uma paciência passiva, de aceitar tudo calado. De jeito nenhum. A paciência de Jó foi uma perseverança teimosa e barulhenta. Ele lutou, argumentou, se desesperou, mas ele nunca cortou o diálogo com Deus. Ele se agarrou à relação, mesmo quando não entendia absolutamente nada. É uma paciência que se manifesta como resistência e não como resignação silenciosa. Exato, é uma fé ativa. Então, no fundo, o livro nos ensina sobre a humildade. A humildade de admitir que não temos todas as respostas, que a soberania de Deus e os mistérios da vida são muito maiores que a nossa compreensão. Exatamente. E isso nos leva a uma reflexão final, que talvez seja a mais prática de todas. O livro termina com Deus elogiando a honestidade confusa de Jó e condenando as certezas dogmáticas dos amigos dele. Eles tinham as respostas, a doutrina correta, mas as palavras deles eram cruéis. E os corações errados. O que levanta uma questão importante sobre como a gente lida com o sofrimento, seja o nosso ou dos outros. Sim. O que tem mais valor? Oferecer respostas fáceis, fórmulas teológicas e clichês que podem até parecer corretos, mas que no fundo invalidam a dor da pessoa?
ou ter a coragem de fazer o que os amigos de Jó fizeram nos primeiros 7 dias e não depois. Sentar-se em silêncio, admitir o mistério, dizer, eu não sei o porquê, mas estou aqui com você. Oferecer uma presença sincera em vez de uma explicação vazia. A história de Jó sugere que a segunda opção, a da honestidade na dúvida, é infinitamente mais valiosa.